dando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gabriel, o mestre dos bonecos. Antes de começar, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. O vídeo que eu queria fazer hoje, galera, vai ser o seguinte: sobre uma notícia que eu vi, uma notícia que é só para, assim, diretamente para espantar todos. Rede de cinemas só abre em 2022. Quando você vê uma notícia dessa, galera, que você pensa, caramba, quer dizer que o coronavírus se expandiu tanto, já está ao ponto de fazer realmente isso. Os cinemas ainda vão ficar mais de um ano fechados. E aí você fica imaginando como é que vai ser com relação também aos outros setores, né? Vai ficar tudo realmente fechado, esse período aí todo de um ano e tanto, mais de um ano no caso, né? Vai ficar mais de um ano as coisas fechadas assim. Mas o foco aqui, por enquanto, eu quero enfatizar é o cinema, pois quando eu vi essa notícia no Facebook, e eu vi que muita galera colocou nos comentários do Facebook que tinha ficado alarmado e espantado com isso. Eu não tinha abrido a mensagem para ver de imediato. Eu esperei um pouco para poder processar o que eu estava vendo, porque muitas vezes um comentário desse repercute diversas coisas na sua cabeça. E quando você vê de imediato uma notícia dessa, que os cinemas só vão reabrir em 2022, você fica imaginando realmente que a coisa está mais séria do que realmente está acontecendo. Claro que a situação já está bem séria, mas muito mais séria ainda do que se pensa sobre esse coronavírus, porque os cinemas só vão reabrir em 2022, se a gente está indo em 2020. 2022 eu sei o que vai ser mais de um ano, tudo praticamente fechado, os cinemas também tudo fechado, esse negócio assim, as pessoas sem poder como se locomover direito para os cantos, tudo fechado, e os cinemas em si. Bem, na notícia, tem calma, eu vou explicar a notícia. A notícia é a seguinte, galera: Mark Zoradi, chefe da rede Cinemark, colocou na notícia a seguinte coisa explicando na notícia: não é que os cinemas vão ficar até 2022 fechados, pois aí já tem filmes aí que pode ser que venham, por sorte consigam vir ainda esse ano e que realmente os cinemas reabram para poder esses filmes chegarem, para poder quem quiser assistir no cinema e assistir. Claro que ainda pode chegar, ainda filmes ainda esse ano, claro que os cinemas ainda podem se abrir esse ano, e o outro pode ser que também os cinemas fiquem funcionando normal. Mas a questão é a seguinte: quais são as pessoas que vão se arriscar mesmo que os cinemas abram ainda esse ano? Quem é que ainda vai se arriscar mediante tudo que está acontecendo, a situação perigosa que está ficando aí do coronavírus se espalhando? Quem é que ainda vai realmente, assim, como é que eu vou dizer, ter coragem de ir para o cinema ainda esse ano? Claro que vai ter uma minoria que, claro, que vai arriscar, né, de ir para os cinemas para poder assistir os filmes. Claro que vai ter uma certa quantidade que vai arriscar. Mas nos Estados Unidos já teve até uma repercussão sobre isso, pois foi falado que que os cinemas reabrem, vai ter uma certa queda, pois a maioria da população não vai querer se arriscar. E claro que vai ter uma minoria que vai querer ir para o cinema. Agora, foi feita uma votação em que a maioria do público não quer se arriscar para ir para o cinema. Do mesmo jeito é aqui. Claro que pode ser que ainda esse ano, não estou dizendo que seja de imediato, já agora em julho, agosto, setembro, mas quem sabe daqui para o final do ano os cinemas realmente reabram. O que vai acontecer? Vai ter uma grande minoria que vai, claro, vai arriscar ir para os cinemas, mas a maioria eu acredito que não vai querer ir para os cinemas. Então, o que está a notícia disso? Quando ele fala que os cinemas só vão reabrir em 2022, a notícia é a seguinte: os cinemas podem reabrir antes. Agora, o nível de arrecadação deles só vai realmente voltar assim ao normal em 2022, mais ou menos. Pois é quando eu posso dizer que as coisas realmente vão voltar ao normal, porque ainda em 2021 muitas pessoas ainda vão ficar com medo de ir no cinema, mesmo que os cinemas reabram antes. Vai ter uma grande maioria que
ainda vai ficar com medo nos cinemas. E também tem a questão disso, da arrecadação, porque os cinemas atualmente estão fechados. Então assim, estipula-se que para poder realmente voltar assim a arrecadação que eles estimulam no cinema, vai ser mais ou menos em 2023, quando realmente estiver tudo já organizado e o coronavírus estiver acabado, né? Então a notícia era mais ou menos essa, galera. Não é que os cinemas vão ficar fechados até 2022, só se por acaso realmente a coisa ficar mais séria, ainda mais do que o normal que já está ainda, chegando a níveis realmente mais assustadores ainda, mas ao que tudo indica não é isso que a notícia está dizendo. A notícia quer dizer que os cinemas podem ser que reabram antes, até esse ano ainda, claro, poder os filmes que ainda estavam para vir, alguns chegarem atrasados e outros chegarem também, que estavam na agenda prevista no final desse ano, para juntar com os que estão atrasados. Mas em 2022 é quando realmente pode-se dizer que os cinemas vão voltar completamente ao normal. E tem vários filmes aí que já foram adiados, né? Como o da Viúva Negra, que ia ter, que é da Marvel. Outros filmes aí também, como o de Mulan, que é da Disney, que foi adiado. Não sei se ainda também pode ser que venha esse ano, o Viúva Negra e Mulan, mas era para ter vindo, mais ou menos, eu acho que, se eu não me engano, em abril. Viúva Negra e Mulan, acho que em maio, se eu não me engano. Mas esse ano eu acredito, não sei, eu acredito que esse ano talvez não venha mais Viúva Negra. E Mulan, não sei, pode ser que Mulan eles ainda apertem de um jeito ainda lançar esse ano. Tem também a questão do filme da Mulher Maravilha, né, que também já foi adiado, ao que tudo indica. Estava dizendo que ia ser em agosto, tinha sido adiado para agosto, e depois jogaram para dezembro, mas agora eu já vi notícia mais recente dizendo que de fato a Mulher Maravilha parece que ainda está previsto para agosto e não para dezembro. Então assim, vamos ver se realmente esse filme da Mulher Maravilha também vai coincidir de chegar ainda em agosto. E outros filmes da franquia também, né? Talvez Invocação do Mal, se eu não me engano, Invocação do Mal, se eu não me engano, ali esse ano, no final desse ano, né? Mais ou menos para dezembro. E outros filmes aí também, né? Que também estavam previstos para esse ano. Eu acho que muitos assim que não são muito previstos, vão ser cancelados, é a minha opinião. Esses assim, que já são mais esperados, talvez não cancelem, eles consigam apertar um pouco para lançar ainda esse ano. Mas outros filmes aí, como esses aí, outros aí que não são tão conhecidos como esses assim, desses super-heróis assim, e esse Invocação do Mal, talvez eles atrasem mesmo e não lancem esse ano mais. Mas esses assim, que já são muito conhecidos, como Mulher Maravilha, Mulan, que ainda não sabem ainda, pode ser que ainda chegue esse ano. E então foi este vídeo, galera, só para falar, porque também quando eu vi a notícia, realmente é uma notícia que quando a gente vê, a gente se choca, a gente fica espantado quando a gente vê a notícia. Mas é mais ou menos isso, os cinemas ainda podem ser que abram esse ano, podem ser, mas não é certeza, né? Só se realmente a situação ficar pior ainda. Mas pode ser que os cinemas ainda reabram esse ano, não fiquem, não é que vão ficar aí um ano fechados, galera. Pode ser que os cinemas ainda reabram esse ano, claro, mas estipula-se para poder realmente os cinemas voltarem ao normal no geral, mais ou menos em 2022, mesmo que eles abram ainda esse ano ou outro ano, o nível assim para os cinemas voltarem ao normal é mais ou menos 2022. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo que eu fiz. Se gostaram do vídeo, deixa like no vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!